2 de dezembro de 2025, 4 horas e 21 da manhã, horário de Brasília. Subsolo 3, Sala de Estratégia Espacial do Pentágono, Washington, D.C. O ar-condicionado zumbia com uma frequência baixa, quase imperceptível, mas para Richard Collins, aquele som parecia o ruído de uma broca perfurando seu crânio. O café em sua caneca de cerâmica já estava frio, uma película oleosa se formando na superfície, esquecido em meio ao caos silencioso que engolia a sala. No grande telão central, o mapa do Atlântico Sul brilhava com uma luz azulada fria e indiferente. Mas eram os pontos vermelhos que faziam o coração de Collins, um veterano com 30 anos de serviço entre o NRO, National Reconnaissance Office, e o Pentágono, bater descompassado contra as costelas. Relatório de status, agora. A voz de Collins cortou o ar, não como um grito, mas como um estalo de chicote. Peterson, o chefe técnico, estava pálido. O suor brilhava em sua testa, refletindo a luz dos monitores. Seus dedos tremiam levemente sobre o teclado mecânico. KH-13, as unidades Eagle Eye 1, 2 e 3. Elas acabaram de sair do horizonte orbital sobre o litoral brasileiro. E a próxima passagem? Collins perguntou, sentindo um gosto metálico na boca. Peterson engoliu em seco. O silêncio durou 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. 40 minutos, senhor. Temos um gap de cobertura de 40 minutos. Collins sentiu o sangue gelar. 40 minutos. Você está me dizendo que a Marinha dos Estados Unidos, a maior potência militar da história da humanidade, está cega enquanto uma armada estrangeira avança sobre o Rio de Janeiro? Não há satélites comerciais na rota, senhor. Nada. Estamos no escuro. A porta da sala de situação se abriu com um estrondo. Michael Turner, analista sênior da CIA, entrou como um furacão, a gravata frouxa, o rosto vermelho. Eles sabiam, Collins. Michael jogou uma pasta sobre a mesa de vidro. A China sabia exatamente o buraco na nossa órbita. Aqueles 47 navios não estão apenas passando. Eles estão entrando na zona econômica exclusiva do Brasil. Estão a menos de 100 milhas náuticas de Copacabana. A imagem mental atingiu Collins como um soco. Ele não imaginou apenas navios de guerra cinzentos. Ele imaginou o caos. Imaginou o Rio de Janeiro, aquela cidade pulsante, úmida, barulhenta, cheia de vida e contradições, acordando para ver destroyers no horizonte. Imaginou o pânico nas favelas subindo os morros, o trânsito parando na ponte Rio-Niterói, o samba e o funk silenciados pelo som de sirenes de ataque aéreo. O Brasil, o gigante sul-americano, estava prestes a ser encurralado, e a América estava cega. O relógio digital na parede contava regressivamente. 39, 47, 39, 46. Cada segundo era um prego no caixão da hegemonia americana. A atmosfera na sala era pesada, sufocante. O general Robert Miller, do Pentágono, andava de um lado para o outro, suas botas militares fazendo um som rítmico no carpete sintético. Sarah Johnson, a ligação com o Departamento de Estado, digitava furiosamente em um tablet, tentando preparar uma resposta diplomática para um evento que eles nem conseguiam ver. David Shane, do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, estava sentado em um canto, observando tudo com olhos de águia. O telefone seguro de Collins tocou. Era James Ellison, diretor do NRO. Richard, sei da situação. Estamos ferrados. James, me dê uma solução. Qualquer coisa. Um drone, um avião espião saindo da Flórida. Não dá tempo. Só temos uma carta na manga. Mas você vai rir. Não estou com humor para piadas, James. O Japão. Collins piscou, confuso. O quê? A Jasha lançou um satélite hoje de manhã. O IGS-7 ou Unidade 17. Foi lançado do Centro Espacial de Tanegashima há 5 horas. Collins quase desligou o telefone. 5 horas? James, um satélite recém-nascido é inútil. Precisa de meses de calibração, checagem de sistemas, estabilização térmica. É um bebê espacial. Eu sei, Richard. Eu sei. Mas é a única coisa de metal que temos passando sobre o Cristo Redentor nos próximos 15 minutos. Ligue para eles. É uma ordem. Collins desligou, sentindo uma onda de humilhação. Ele olhou para sua equipe. Preparem uma linha segura com a Jasha. Michael soltou uma risada de escárnio, curta e seca. O Japão? Sério? Eles são amadores no jogo de espionagem espacial. A tecnologia deles está décadas atrás da nossa. E um satélite lançado hoje?
Vai nos mandar o quê? Um borrão cinza? General Miller cruzou os braços, o rosto uma máscara de descrença. Isso é patético, Collins. Vamos pedir ajuda para os novatos enquanto o Brasil está sob ameaça? O Rio de Janeiro pode estar em chamas agora e vamos confiar num brinquedo japonês que nem saiu da caixa direito? Mas Collins não tinha escolha. O relógio marcava 35:2.00. A frota chinesa estava invisível no Atlântico Sul, deslizando pelas águas escuras em direção à Baía de Guanabara ou aos campos de petróleo do pré-sal na Bacia de Santos. Liguem, ordenou Collins. Se houver 1% de chance, eu quero. A conexão levou 2 minutos para ser estabelecida. O som de estática deu lugar a uma voz cristalina vinda do outro lado do mundo. Centro de controle da Jasha. Aqui fala o diretor de operações. O inglês era impecável, sem sotaque, calmo como um lago sem vento. Aqui é Richard Collins, vice-diretor de estratégia espacial do Pentágono. Collins tentou manter a voz firme, apesar da vergonha que queimava suas orelhas. Temos uma situação de emergência no Atlântico Sul, litoral brasileiro. Estamos cientes, Sr. Collins, a voz japonesa respondeu prontamente. A frota chinesa, 47 embarcações. Estão se movendo em formação de ataque ao largo de Cabo Frio, descendo em direção ao Rio de Janeiro. A sala do Pentágono congelou. Michael Turner parou de mastigar sua caneta. Vocês já sabiam? Collins gaguejou. Sim, estamos monitorando em tempo real. Collins trocou um olhar atônito com Peterson. Monitorando? Mas nossos satélites estão fora de posição. O de vocês, a unidade 17, foi lançada há apenas 5 horas. Como é possível que esteja operacional? Houve uma pausa curta, seguida por um som de teclas sendo digitadas em Tóquio. O IGS-7 completou a inserção orbital em 44 minutos. Comunicação estabelecida em 1 hora e 9 minutos. Todos os sistemas estão verdes. Podemos fornecer imagens da costa brasileira em. Houve uma pausa de 3 segundos, 12 minutos. Impossível, sussurrou o General Miller. Fisicamente impossível. A estabilização de imagem leva semanas. Collins repetiu a dúvida para o telefone. Sr. Collins, nossa unidade 17 utiliza um novo sistema de giroscópios de momento de controle, comigo. A velocidade de estabilização é 100 vezes superior à tecnologia padrão. Podemos travar o foco em 0,02 segundos. Mande os dados, Collins disse a voz rouca. Por favor. 12 minutos depois. O telão central do Pentágono piscou. Uma barra de carregamento apareceu. Dados criptografados recebidos, origem, Jasha. A imagem surgiu. Não era um borrão. Não era uma mancha pixelada. Era uma fotografia de tirar o fôlego. A imagem capturava o litoral do Rio de Janeiro à noite. A curvatura escura do oceano encontrava a explosão dourada de luzes da cidade. Era possível ver o contorno iluminado das praias de Copacabana e Ipanema, o brilho caótico das favelas subindo os morros como rios de lava elétrica. A estátua do Cristo Redentor era um ponto branco minúsculo, mas nítido de braços abertos sobre o caos. Mas contrastando com a beleza vibrante e quente da cidade maravilhosa, havia a ameaça fria no mar. Sobre as águas negras, dezenas de formas geométricas cinzentas cortavam a espuma das ondas. Amplie! Gritou Collins. Peterson deu zoom. A imagem não perdeu qualidade. A resolução era insana. Meu Deus! Sussurrou Michael. Olha a nitidez. Dá para ver as ondas quebrando no casco dos navios. Calcule a resolução, ordenou o General Miller, aproximando-se da tela como se não acreditasse nos próprios olhos. Peterson digitou freneticamente. Senhor, é 30 centímetros. Exatos. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. 30 centímetros. Isso significava que eles podiam ver um prato de comida no convés. Era melhor do que o melhor satélite espião americano, o KH-11, e vindo de um satélite japonês lançado naquela mesma manhã. Ali, o porta-aviões Liaoning, apontou Sarah. O gigante de aço estava cercado por destroyers. No convés de voo, caças J-15 estavam alinhados, prontos para decolar. Zoom nos aviões, pediu Collins. A imagem aproximou-se ainda mais. Eles podiam ver os mísseis sob as asas dos caças. Peterson, o que é aquilo na fuselagem? Perguntou Collins, apertando os olhos. Parece números de série. Consigo ler, disse David Shane incrédulo. Consigo ler o número de cauda do caça. E esperem.
O piloto. A câmera japonesa havia capturado o momento exato em que um piloto subia no cockpit. O capacete estava na mão. O rosto era visível. A insígnia no ombro do macacão de voo era legível. 12º Regimento de Aviação Naval, traduziu David. Isso é em tempo real? Atraso de 10 segundos, respondeu Peterson. É praticamente ao vivo. Lá fora, a milhares de quilômetros, a brisa salgada do Rio de Janeiro soprava, o cheiro de maresia misturado com o escapamento dos ônibus e o aroma de churrasco das esquinas. A cidade dormia, ou tentava dormir, sem saber que acima de suas cabeças, uma lente japonesa de 30 centímetros observava a morte se aproximando pelo mar. A surpresa, no entanto, estava apenas começando. Recebendo fluxo de vídeo, anunciou Peterson. Vídeo? O general Miller engasgou. Vídeo ao vivo com essa resolução? Isso exige uma estabilidade de 0,001 graus. Nem nós temos isso. A tela mudou para movimento. O mar ondulava. Os navios balançavam. A imagem era tão estável que parecia filmada por um drone pairando a 50 metros de altura, e não por um satélite a 570 quilômetros no espaço. Mudança para espectro térmico, avisou a voz japonesa pelo telefone. As cores mudaram. O oceano ficou azul profundo, os motores dos navios brilharam em vermelho incandescente e laranja. Olha o calor naquele destroyer, apontou Michael. O sistema de lançamento vertical de mísseis está quente. Eles estão preparando um disparo. Alvo? Perguntou Collins. A trajetória aponta para... Peterson traçou uma linha, a refinaria de Duque de Caxias. Ou talvez o centro de comando naval na Ilha das Cobras. Mas foi a próxima imagem que mudou tudo. A câmera da Jasha focou no convés de um navio de suprimentos na retaguarda da frota. Havia contêineres empilhados. Mas a visão térmica mostrou algo estranho. Alguns contêineres emitiam uma assinatura de calor específica blindada fria por fora, mas com um núcleo denso. O que são aqueles contêineres? Perguntou Collins. O relatório de análise da Jasha chegou instantaneamente na tela secundária. Texto em inglês, formatado perfeitamente. Análise de objeto. Contêineres padrão militar chinês. Marcadores. Compatíveis com armazenamento de ogivas nucleares táticas. Conclusão. A frota carrega armamento nuclear não declarado. A sala girou ao redor de Collins. Armas nucleares táticas na costa do Brasil? Isso não era apenas uma provocação. Era uma crise dos mísseis cubanos versão 2.0, mas com samba e caipirinha como pano de fundo. Eles trouxeram bombas atômicas para o quintal da América do Sul. Sarah sussurrou, horrorizada. O relatório japonês continuou a rolar na tela. E era ali que a verdadeira humilhação e salvação americana acontecia. Os japoneses não estavam apenas mandando fotos, eles estavam mandando inteligência processada. Vejam isso, disse Peterson, lendo o relatório. A Jasha analisou os padrões de comunicação entre os navios usando a vibração das antenas captada pelo vídeo. Eles fizeram o quê? O general Miller parecia prestes a ter um derrame. Eles leram a vibração das antenas. Conclusão: há uma discordância na cadeia de comando. O almirante da frota está discutindo com Pequim. Os contêineres nucleares foram embarcados por uma facção radical do exército sem autorização central plena. Pequim quer apenas um exercício de intimidação para testar a resposta do Brasil e dos Estados Unidos, mas o comandante local é um falcão que trouxe as ogivas por conta própria. Collins sentou-se pesadamente. Eles nos deram tudo. A posição, a arma e a motivação psicológica. O plano japonês apareceu no final do relatório. Recomendação: informar Pequim, via canal diplomático discreto, que os Estados Unidos e o Brasil sabem da carga nuclear secreta. Isso forçará a liderança central da China a abortar a missão para evitar um escândalo internacional e punir a facção rebelde. David Shen pegou o telefone vermelho. Vou ligar para o presidente. Se dissermos a Pequim que sabemos das ogivas, eles vão recuar. Eles não querem uma guerra nuclear pelo Rio de Janeiro. Eles só queriam mostrar força. 6h15 da manhã. O sol começava a nascer no Rio de Janeiro. A luz dourada batia no Morro Dois Irmãos e iluminava as favelas do Vidigal e da Rocinha. Os vendedores de mate começavam a arrumar seus tambores nas areias de Copacabana. Os ônibus lotados já roncavam nas avenidas, cheios de trabalhadores sonolentos. A cidade acordava vibrante, barulhenta e alheia ao apocalipse que quase a tocou.
No telão do Pentágono, a frota chinesa começou a virar. As proas dos navios que apontavam para a Baía de Guanabara giraram lentamente para o leste, em direção ao mar aberto e à África. Eles estão recuando, suspirou Peterson. Um grito de alívio contido percorreu a sala. Michael encostou a testa no vidro frio da mesa. O general Miller, um homem que nunca sorria, soltou um graças a Deus audível. Collins pegou o telefone. A linha com o Japão ainda estava aberta. Jasha? Aqui é Collins. Pois não, Sr. Collins. Eles estão indo embora. A estratégia funcionou. Ficamos felizes em ajudar. O Brasil é um parceiro importante. Temos uma grande comunidade lá, como o senhor sabe. Proteger o Brasil é também proteger nossa família. Collins sentiu um nó na garganta. Ele se lembrou do bairro da Liberdade em São Paulo, a maior colônia japonesa fora do Japão. É claro. Havia um laço de sangue e história ali que a tecnologia fria não explicava. Diretor, disse Collins com toda a humildade que lhe restava. Hoje, vocês foram os olhos do mundo livre. Nós subestimamos vocês. Eu subestimei vocês. A tecnologia, a velocidade. É algo que nunca vimos. Obrigado. Apenas cumprimos nosso dever, Sr. Collins. O espaço é difícil, mas juntos podemos ver mais longe. 2 semanas depois, em uma cerimônia discreta em Brasília, com a arquitetura futurista de Oscar Niemeyer ao fundo, sob um céu azul de doer os olhos. O ministro da Defesa do Brasil, o secretário de Defesa dos Estados Unidos e o embaixador do Japão apertaram as mãos. Collins estava na plateia, observando. Ele olhou para o céu. Em algum lugar lá em cima, orbitando silenciosamente a 570 quilômetros de altura, a unidade 17, o olho de Tóquio, passava novamente sobre o Brasil. Aquele satélite, nascido em meio ao ceticismo, havia provado que tamanho e tradição não eram tudo. Em 40 minutos, o Japão havia reescrito as regras do jogo, salvado o carnaval, as praias e a vida de milhões de brasileiros, e ensinado ao gigante americano uma lição de humildade que jamais seria esquecida. Enquanto a bossa nova tocava suavemente nos alto-falantes do palácio, Collins sorriu. O mundo havia mudado, e pela primeira vez em muito tempo ele achou que tinha mudado para melhor.